Bem-vindo a mais um Pode Pensar podcast. Mais um episódio aí para sua alegria. Estamos aqui com o irmão Ricardo, o irmão Maninho. E hoje nós temos um episódio meio diferenciado, né? E nós pensamos assim, no mundo de hoje está acontecendo muita coisa, né? Então nós queria trazer uma dessas notícias e conversar sobre isso, ter um diálogo sobre o dia em dia, pensar sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Mas também vou deixar falar aqui para os nossos irmãos, para eles se apresentar. Pode falar aí. Olá a todos, muito bem-vindos, mais um podcast Pode Pensar. Estamos aqui com um tema, né, que, igual o Rod falou, que tem nos confrontado nesses fins dos tempos, que todo lugar que você, toda a página, né, lugar não, páginas que você abre, você vê algo. E tudo que a gente, quem é cristão, né, já tem um olhar diferente. Tudo que ela vai ler, ela já compara com o que a Bíblia até já está falando. Então a gente vai trazer esse episódio para falar um pouco do que a gente pensa sobre esses acontecimentos. E aí, pessoal, desculpa. Com o microfone desligado, eles não vão escutar, irmão. Então, gostaria de dar a paz para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, e vamos que vamos, porque hoje nós temos um comentário sobre o tempo, o princípio de dores que a Bíblia tanto nos relata. E vamos passar para vocês algumas coisas, acontecimentos que têm acontecido ao nosso redor e também ao redor do mundo. E comparar isso com a Bíblia, né, irmãos? Sim. Então, vai seguindo aí e aproveite o conteúdo. Eu acho que não tem algo que acontece no nosso mundo que a Bíblia não avisou, né? Não deu expectativa dessas coisas acontecer. Então eu acho que a Bíblia prepara nós muito bem em como lidar com essas situações e não onde colocar a nossa fé, né? Nessas situações de pânico. Né? Então, você colocou bem que a Bíblia, ela nunca vai deixar a gente sem saber das coisas que está por vir. Nunca. As Escrituras é clara que Deus sempre vai anunciar ao seu povo as coisas que estão acontecendo. Só que depende muito do cristão, né? O entendimento e a interpretação bíblica. Porque, na verdade, as pessoas têm um estalo, tipo assim, não comparar as coisas que estão acontecendo com a Bíblia. Mas é muito importante para a gente entender os dias atuais. A importância também, né, de ter pessoas que têm um certo conhecimento da palavra para poder anunciar para pessoas. Porque muita gente, às vezes, vamos falar aqui que às vezes é instruída por uma pessoa que acredita em algo que é contra a Bíblia. E existe isso dentro da igreja, De né? fato. De fato existe isso dentro da igreja. Então, é muito importante a pessoa ter uma raiz bem fundamentada sobre aquilo que ela vai falar. Senão... No que você está falando, comentando algo que talvez vocês vão lembrar acontecido, que existe uma certa... É igual você olhar um rico. Quando você olha o rico, algumas pessoas que estão na classe mais inferior, elas costumam a denegrir a imagem do rico, de que ele rouba, que ele pode ser ladrão, porque ele tem a riqueza, porque ele tem algo melhor. E da mesma forma a gente tem visto aqueles que têm conhecimento. Os que um pouco menos, eles gostam de denegrir a imagem de quem tem um conhecimento, de quem custou tempo para poder buscar, que tem que ser menos, que não precisa mostrar tudo que você tem, que porque você sabe, às vezes a pessoa fica mais, se sente ofendida. E isso tem que ser cortado, isso tem que ser, se a pessoa tem, é porque ela buscou.
é porque ela se dedicou. E a gente tem que dar valor nisso, né? E às vezes usamos até o púlpito da igreja para dizer porque o irmãozinho que adora em espírito e em verdade não sabe nem ler. Então, mostrando que o que tem não está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele senta diferente, ou fala diferente, ou ele pensa um pouquinho a mais porque ele estudou, porque ele leu. Eu acho que devemos orar para que aquele irmão seja mais abençoado e o que não tem também tem, né? Foi isso que a gente tem comentado. Mas muito importante que vocês têm falado. Vamos aplicar isso, vamos mostrar conforme o nosso conhecimento, né? Porque aqui todos nós aqui estudamos, fazemos curso, né? E eu acho isso muito importante, a gente passar o conhecimento que a gente tem. Sim, eu acho que o que Deus procura em uma pessoa é a humildade, né? Independente do que ela sabe, independente de quem ela é, se ela é um rei, seja humilde, se ela é um presidente, seja humilde. Eu acho que isso que Deus procura em uma pessoa, humildade. Sabe, às vezes eu vejo, o Rod, as pessoas querem, tipo, olhar porque você é intelectual e analisar o seu outside. Falar, porque o que ela mostra não é o que está, né, por dentro. Ela quer, sem saber como olhar no seu interior o que você tem, tipo, decidir o que você tem dentro de você. Ele não é espiritual. Porque está olhando por fora e analisando por dentro sem saber. Porque não tem como eu entrar dentro de você e saber o que você tem com Deus. Sim. Né? Então, isso é complicado. Né? Então, o que nós vamos propor e o que nós sempre propomos dentro do nosso pod é pensar, fazer com que as pessoas analisem, né? Com a Bíblia. Falamos coisas adversas, mas o nosso propósito, né, é mostrar às pessoas a forma de pensar, tanto lá fora como dentro da igreja, não é não? Sim. Eu tenho... Você vai falar alguma coisa? Não, pode falar. Posso começar lendo aqui aquele... Sim, por favor. Vou começar lendo o aí. texto. Aí vocês podem ler outro, não sei. O Lucas 21. Lucas 21, verso 21. 9, o verso 9, que fala assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E o que me deixou mais pensando aqui nessa passagem, que essa Bíblia aqui fala sedições. Eu acho que essa Bíblia aqui eu nunca tinha lido esse versículo. Que eu tava pesquisando, é tipo assim, como algo que implantado, tipo, por exemplo, pelo governo implantado uma regra. Então, acho que as regras que vão ser implantadas daqui pra frente serão, tipo, a gente já tá vendo que já é tudo contra a Bíblia, né? Mas então, ainda não vai ser logo. Não vai ser logo ainda, depois disso. Então, acho que tem muito mais pra acontecer, muita coisa, infelizmente, pior, né? Que a gente vai ter que passar, mas ainda não será logo. Igual você falou, os princípios das dores, né? Que a gente tem que estar... E o importante, irmão, porque a gente tem que conhecer a Bíblia, que a gente está vivendo isso. Então a gente está vivendo num cenário que a gente tem que estar por dentro do que vai a gente está passando, o que compromete a nossa fé. A gente tem que estar ligado. Eu entendo, irmãos. E os meus irmãos que vão ver esse vídeo e analisar, gente, pensa o momento que a gente está vivendo, o quanto é importante você conhecer as Escrituras. Não tem como mais fugir. O princípio de dores, não sei se eu conversei com o Rodrigo há uns tempos atrás, acho que a gente tocou nesse assunto das 70 semanas. As 70 semanas, ela se cumpriu, né? E ela também é futurística para aquele tempo, né? Porque nós já estamos vivendo nesse tempo dos 70 anos, né? O tempo do homem. E Jesus estava nessa passagem mesmo de Lucas, de Mateus 24, vai exemplificar bem que
o que aconteceu lá atrás e o que está vindo desde então. O princípio de dores não começou ontem, não começou hoje. Ele já vem há muitos anos. Já vem andando há muitos anos. A terra sofrendo com o princípio de dores. E hoje nós estamos vivendo isso. Eu só não sei dizer, porque não dá ainda para identificar, se nós estamos no meio partindo já para o fim. Mas eu acredito que estamos nessa, um pouco mais do meio, já partindo para o fim do princípio de dores, para entrar na grande tribulação. Porque vai se apertando, né? Quando a gente fala de dores de parto, uma mulher que tem o sofrimento de dores de parto, no início é um sentimento. Depois ela vai tendo algumas aflições para ter o bebê. Algumas dores repentinas que vêm, depois vai ficando mais intenso e mais intenso. E hoje está muito intenso, né? Se você for observar o princípio de dores, já está muito intenso. É muitas dores que estavam acontecendo. Por exemplo, pandemias, está saindo outra, e outro boato de outra pandemia, outro boato, e guerras já ao mesmo tempo, né? Rumores de guerras, porque rumores de guerras quer dizer ouvindo aqui, um rumor aqui de algo que está acontecendo lá, né? Rumores, algo que eu estou ouvindo, né? Então, e logo em seguida uma grande guerra, como diz as escrituras. Então a gente tem que estar atento. E existe muitos veículos hoje mostrando para a gente esse cenário que a gente precisa estar atento. É muito importante para a igreja, para nós como cristãos, estar atento ao princípio de dor, porque vai sinalizar para a gente a volta de Jesus. Está muito perto. E analisando a ONU, que toda hora fala, né, de um único governo, toda hora fala que vai haver fome, né, uma fome mundial que vai aplacar todas as nações, blá, blá, blá. Então a gente tem que estar atento mesmo às escrituras. Sim. Acho que eu falei. Em pensando nisso, né? Porque se você vê a história da humanidade desde que Jesus veio, né? Teve os romanos que veio, dominou o mundo, depois destruíram o templo, né? Esse é o ponto. Exato. Aí começou dali, meio que os cristãos foram perseguidos. Os princípios de dores, né? Sim. Aí começou ali, né? O templo destruído, começou as dores. Uhum. E você vê o quanto o tempo está passando. Sempre teve guerra, né? Sempre teve algum acontecimento. Mas dos últimos 100 anos, 200 anos, é tanta coisa acontecendo. Muita coisa. Você vê só a tecnologia, onde que ela chegou. Muito profundo. Bomba isso, nuclear. Né? Muita coisa aconteceu nos últimos 200 anos. Né? Nos 100 anos. Né? Quem imaginaria a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que elas fez? E o interessante é quando você falou da tecnologia, de 30 anos para cá, a tecnologia avançou tanto, que é quase que não dá para nós identificar o que veio primeiro da tecnologia, porque foi muito em cima, e cada vez mais, dos dias atuais, tem mais coisas surgindo que a gente não dá conta de acompanhar. Sim. Né? De pensar, né, que uma luz, uma lâmpada foi uma das coisas, né? Nossa, pra nós isso daí é nada hoje em dia, uma lâmpada. Mas naquele tempo, quando a lâmpada foi, né, introduzida, foi criada, aquilo dali foi um fervo, né? O telefone, né? O áudio, rádio, né? Uma forma de se comunicar instantânea. Isso daí é algo totalmente inovador, né? E para aquela época era inviável isso, né? Era impossível praticamente acontecer. Sabe o que me vem à mente? Porque a Bíblia fala que Deus, ele antecipou os tempos. Antecipou que fala? Uhum. Ele anteciparia os dias, né? Anteciparia os dias. E a gente acha que pode ver isso no tanto que
que subiu, né, o mundo eletrônico, a rapidez que isso evoluiu. Então, Sim. eu acho que isso tem a ver com as antecipações dos tempos de Deus. Vocês, é interessante, vocês estão tocando em coisas que estão acontecendo agora. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia dos cientistas anunciando que os dias estão mais rápidos. É, Eles não sabem, eles dão algumas teorias, né? Mas eles não sabem se é o domo da Terra que está girando mais rápido. Eles não sabem dizer. outros falam por causa das Não, geleiras eles que estão... calcularam que a esfera tá... A rotação dela tá mais rápida que o normal. Sim. Então, veja o quanto isso é bíblico. Que Jesus mesmo declara que nos últimos dias, os dias seriam abreviados para que Deus não perdesse os santos. Interpretando para a lógica bíblica, quando a Bíblia fala assim, que se o Senhor não tivesse aqueles dias sido abreviados, nem os santos. Então era por conta dos santos que os dias foi abreviado. Era por conta de nós, da igreja. E, né, com toda essa diferença, é difícil de acompanhar às vezes, né? É muita coisa acontecendo. Então, é bom nós estiver atento, né? Sempre observando o nosso mundo afora. Porque não só em tecnologia, mas também em ideologias. Progressismo, tipo, né, o ato de nós estamos evoluindo, né? E eu acho que eu vi um vídeo que é muito interessante, né? Eu não sei, irmão. Quando você fala de evolução, eu tenho um certo medo, sabe? Se a pessoa evoluir no sentido que o mundo está indo. Porque acho que é perigoso demais. Não, sim. Eu não entendo o foco que você teve da evolução. Sabe, assim, no seu pensamento, como que é esse foco. Mas eu tenho um certo receio por exemplo, o cristão evoluir junto com o mundo, eu não sei. Não tô falando que as pessoas estão pensando que estamos evoluindo, não é o meu sim, pensar, não é o meu... Até chip sendo criado para fazer com que a mente da pessoa tenha, tipo assim, seja tipo um Google da vida, a mente. Sim. Cara, isso é impensável. Sim, você ter conhecimento de tudo. Eu até te cortei, né? Aquele que você ia falar. É porque eu ia falar, o vídeo, né, que eu tava vendo, o homem, ele era um ativista político, né? Ele comenta sobre o mundo hoje em dia. E ele explicou assim que as pessoas acham que nós estamos mais espertas, mais inteligentes. Mas isso não é verdade. O humano sempre foi inteligente. Eu também concordo com isso. Entendeu? Eles estão tirando mais a nossa capacidade. As pessoas acham que nós temos mais capacidade de fazer mais. Porém, eu percebi que eu não tenho capacidade de fazer tanta coisa como meus antigos avós, que conheciam muito mais que eu. Conhecia fazer a casa, conseguia fazer o concreto, sabia as coisas essenciais muito melhor que eu, né? As pessoas naquele tempo no tempo de fazenda, eles faziam tudo. Eles entendiam tudo, né? E eles quebravam a cabeça para entender tudo. Olha como que você tá falando, o que você tá falando é tão interessante e importante. Quando o Rod tá falando, me leva lá atrás. Os caras plantavam, os caras cuidavam de animais, não tinha médico para animal, né? Os caras sabiam colher mel silvestre, né? Os caras sabiam caçar. O que nós sabemos disso tudo? Então, é isso que você tá falando. Os caras sabiam tudo. Acho que eu só sei comer tudo desse aí que é... Então, nós virou uma sociedade que eu sou especialista em uma área. Exato. Uhum. E outra claro, o capitalismo criou isso. Porém, as pessoas não querem que você aprende. Elas querem que você faça suas coisas. Só aquilo. Só aquilo.
né? Não quer que você seja uma mente ampla para tudo. E eu acho que isso limitou muitos humanos. E não acho isso uma evolução. Não, eu acho não que qualquer humano, sabe? Tá, tem gente que tem o QI baixo, né? Nasceu em um habitat que não deixou a pessoa não evoluir, né? Mas adaptar. Tipo, ela usar a sua inteligência. Então, o que acontece? A sua mente não cresce bem. Ela não chega num ponto que você quer ter. Tá. Se você ter certos hábitos, certas coisas que diminuem a sua capacidade, você não vai ser inteligente. Se você, por exemplo, você vê muito com crianças chinesas, porque na China eles têm uma coisa de disciplina. Disciplinando as crianças a fazer as coisas. Desde novo, o que acontece? Muitas das crianças delas são inteligentes. Porque desde criança eles vão colocando disciplina, Adaptando e treinando. adaptando eles ao que a mente humana já é a capta. Se eu não me engano, apta a fazer. se eu não me engano, é o país mais inteligente. Sim, China, No pico de- Índia também, eles têm os mesmos preceitos de disciplina, os pais rígidos. É claro, isso tem um seu lado ruim, né? Negativo, né? Negativo. Mas isso mostra que é um pouco da nossa fundação, né? Da nossa... como que é a palavra? Mas assim, como que nós crescemos, né? Determina muito como que a nossa mente trabalha, né? Por isso você vê muita criança que nasce dos pais inteligentes, ela continua sendo inteligente, porque os pais passam, Evolui. sim. Mas claro, então você tem os pais burros, a criança vai ser burra. Não, os pais que não têm a capacidade intelectual maior, não. Mas se você ensinar a criança disciplina, ela vai caçar esse pensamento intelectual, né? Então eu acho que perdeu isso muito. Ele está limitando a criança ser intelectual hoje em dia e limitando as capacidades das pessoas de ser inteligente, né? De buscar. Hoje nós dependemos das pessoas para entender, dependemos do cientista para saber. Nós não deveríamos depender das pessoas. Claro, é bom ter um cientista que traz as pesquisas, é bom ter cientista, mas nós também podemos fazer isso. Ciência qualquer um faz, né? E ciência qualquer um pesquisa. Porém, credibilidade não é de todos. Não adianta você chegar e falar, eu sei de tudo. Que crédito você tem, né? Por isso que a faculdade existe, essas coisas. Mas eu acho que o mundo está limitando as pessoas. E as pessoas estão falando, não, nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando. Eu acho que às vezes nós estamos na declinação. Decrescendo, né? Acho Gente. que hoje em dia nenhuma criança cria um brinquedo pra ela mesmo, né? Que ela criou assim pra... Bora fazer isso. Eu criava meus próprios brinquedos. Então, Né? Pô, eu usava a enxada da minha avó pra fazer ruas no quintal assim, pra puxar o caminhãozinho, cara. Aham. Caminhãozinho cheio de boi. Muito legal. Então, gente, a gente tem um propósito hoje de trazer para as mentes que pensam a respeito de algumas matérias que saiu aqui na nossa região, né? E que eu acho muito importante pelos sinais que nós estamos vivendo. Aconteceu que um alerta dos países da América também, que a China está tentando entrar na região aqui, trabalhando dentro dos países pequenos, oferecendo commodities do país da China para esse país, em troca disso, algumas coisas muito, muito estranhas. E todos nós sabemos que a China hoje é um dos maiores países em trazer para o mundo a sua opção de política. A China é o que hoje? O que vocês acham? O que a China é? A China é livre? O que ela é? Livre, né? Não.
Totalitarismo, né? Tipo, comunismo. Comunismo. Isso, é a palavra. O que nós pode esperar de um país que está dominando o mundo sendo comunista? Que o governo vai dominar. Exatamente, quer, né? Dominar. Eu tenho uma notícia aqui, Rodrigo. Olha para você ver, está no portal. Eu busquei isso aqui, a mesma matéria que a gente tem buscado, que nós vimos aqui na região. Potenciais ocidentais alertam sobre planos da China no Pacífico Sul, que é uma potencial domínio sobre a região perto da Austrália, né? Que nós falamos aí no portal R7. A porta-voz da diplomacia americana chamou de sombrios os acordos propostos por Pequim aos países pequenos da região, daqui da nossa região, que se elaborado, a China, ela dá em troca a união desses países no mercado da China, mas em troca eles querem mapear a região marítima e trabalhar dentro da polícia dos países. O que vocês pensam? Coisa boa que não é. Coisa boa não é. Não, assim, né, sempre quando nós vemos as pessoas agindo, nós tem que perguntar por quê, Aham. né? Você fala em relação Em com qualquer uma ação relação, como essa. né? Tipo, eu acho que, né, se você vê na fundação de qualquer ação, né, tem uma motivação. Claro, às vezes você faz as coisas por uma razão e talvez outra, ou juntas também, né? Mas, por exemplo, eu vou ajudar o Ricardo com, por exemplo, ajudar num jardim dele, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma motivação de ajudar o Ricardo para ver ele feliz. Um exemplo. Quero ver ele feliz, então isso vai dar um bom sentimento em mim e eu vou ver ele feliz. Eu posso também ajudar o Ricardo no jardim dele, porque eu sei que ele vai criar tomate. E eu sei que ele vai ter tomate. E eu gosto de tomate e eu quero render do tomate. Então quando ele falar assim, Rodrigo, eu tenho um tomate aí, eu falei, lembra que eu te ajudei? Dá uns tomates aí pra mim, né? Então qual que é a motivação da China por trás disso? Por trás disso. Uhum. E o interessante, Rodrigo, a matéria diz que são 10 pequenos países da região, por milhares de dólares oferecido a esses países. E esses países, todos ligados à Austrália. Não é um perigo para o nosso país? Então, mas mesmo assim, o que isso reflete no nosso conteúdo da Bíblia, né? A gente observa que, eu particularmente observo que isso traz dentro da Bíblia uma visão ampla do que nós estamos para ver no mundo, no cenário mundial, né? Eu sei que isso é geopolítica, né? Isso é estratégia de países para um certo pequeno domínio, né? Mas eu não creio que isso seja só um pequeno domínio. Eu acredito que isso seja uma totalidade bastante expressiva, né? Sim. Para o mundo. É incrível, né, que pareça que a Guerra Mundial não foi tanto tempo atrás. Não. A primeira e segunda, né? guerra. 1945. Eu acho que foi que terminou a 1945. segunda. Mas a primeira, a segunda sempre foi pelo propósito de dominar. Sabe que o vídeo pode ser bem dificultado, né? Nós falar de guerra, de China.
Esse vídeo pode ser... Se eles quiserem nos calar, eles calam no YouTube, né? Mas nós continua falando. Vamos continuar. Né? Mas eu acho que assim, pela história, você vê que, né, tem certos países que quer dominar, tipo Rússia, nós podemos ver pela Ucrânia, né? China. Agora, dos países que mudou realmente foi o Japão. Porque eles aprendeu do jeito difícil, que eles perdeu tanto que eles falou, não, nunca mais vamos tentar dominar ninguém, né? Que foi bom, mas eles estão dominando a área da tecnologia. Eles dominam na área da tecnologia. Mas para algo alguém tem que fazer, né? Sim. Alguém tem que fazer, eu acredito, tipo, os Estados Unidos é a economia, né? Aí vem Japão, que é a tecnologia, e a China. Onde se encaixa o Brasil aí? Cultura? Futebol. Futebol. Não, Irmão, uma coisa... Não pode falar, irmão. Brasil? Futebol. Como assim? Futebol. Não, porque é engraçado que pra quem não mora na Austrália, os australianos, eu acho que eles olham pro brasileiro e falam, futebol? Tudo futebol. Pelé? Ou Pelé? o carnaval. Ou o carnaval. A vergonha do Brasil. Nossa, pior, né? É a vergonha do Toda Brasil. vez alguém pergunta o carnaval. Sim. Porque é a vergonha do Brasil. Eu acho que é muito grande no Brasil, né? Nós não vê Todos os lugares. Porque assim, nós pensamos que é só lá na Bahia, né? Rio de Janeiro, mas no Brasil não, inteiro. no Brasil Eu não inteiro. percebi né? A Como que é grandeza. grande no Brasil. Então, olhando para o cenário que nós temos hoje, os princípios de dores estão se intensificando. E a gente, nós como cristãos devemos alertar o mundo. Como nós já falamos aqui, que a igreja é a luz, brilha, e ela precisa de brilhar ainda mais. Vendo os cenários, a gente observa algumas passagens bíblicas, como já foi lido. Qual foi o texto que você leu, Ricardo? Lucas 21:9. 21:9? Qual é o texto? O que diz lá? Sobre as guerras. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim será logo. No versículo 6 de Mateus 24 também vai dizer assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui eu li errado no final, que ainda o fim não será logo. Eu falei, o fim será logo. Eu li errado. Olha para você ver que a Bíblia é bem nítida que haverá um período ainda para poder seguir depois desses períodos de guerras. Haverá rumores de guerras e guerras. E o tempo não é o fim. Então vai haver coisas a mais ainda. Agora, não tem como nós determinar esse tempo, esse período, né? Mas o importante é que a igreja não pode se calar a isso, né? A igreja tem que alertar, tem que salvar o máximo de pessoas possível, porque, fala sério, não é bom ficar em casa com o ar-condicionado ligado, vendo um vídeo, um vídeo de pregação, né, um estudo, como nós estamos acostumados a fazer. O que é mais fácil? Sair, pregar, ganhar uma alma, ou em casa assistir um vídeo com ar-condicionado ligado, seja no quente ou no frio? Qual que é melhor? E hoje a gente tem um país cristão. A Austrália também é cristã, né? Não que não seja, mas o princípio de dor está tão nítido hoje do que está acontecendo. Essa matéria aqui reflete bem o domínio do que está por vir. E todos os países hoje dependem o quê? Pelo menos
15, 20% da China, não é? A maioria dos países. Temos um governo que era forte nos Estados Unidos, que hoje é fraco no governo Biden. O que vocês analisam? O que nós podemos mudar a respeito disso? O que nós devemos o quê? Mudar? Mudar. Eu acho assim que tá num ritmo pro fim, né? Eu acho que a mudança que nós, como a Igreja de Cristo aqui nessa terra, a única mudança que nós tem que fazer é de acrescentar almas no reino. Porque eu sei que aqui nós estamos aqui e temos que fazer a diferença aqui. Mas é o que a palavra disse. Então, os santos serão vencidos também. Fortes. Eu acredito que por mais que lutarmos, ainda a gente vai perder. Mas a gente vai perder. Eu acredito que a gente pode perder, mas se a gente perder lutando por almas, né, pro reino, é o muito Veja melhor. Só, outro dia eu recebo às vezes até correção de pastores, que você não pode ficar postando, que você não pode isso, que você não pode aquilo outro, prega a palavra, vai orar, me mandarem orar. Eu tenho uma frase, eu não me recordo qual foi o autor, mas para que o mal vença, basta os bons não fazer nada. Para que o mal vença. Sim. Né? Se você quer que o mal prolifere, vá orar. Só ore. Pronto. Porque você analisa que na maioria das vezes as pessoas se acovardam dizendo que eu não vou fazer, eu vou orar. Mas é porque elas têm medo de fazer. Eu até fiz um post esses dias a respeito de como ler e interpretar o texto. Tá no status do meu WhatsApp. Tá assim escrito. Uma mulher vem para lavar a roupa e ela lê o texto que o proprietário da lavanderia deixou. Após a roupa lavada, é mais ou menos assim. Do bip, quando soar o bip da máquina, retire toda a roupa, e a mulher está retirando a própria roupa. Porque ela não sabe interpretar o texto que ela leu que estava escrito para ela. Entendeu? Era para tirar a roupa da máquina, ela está tirando a própria roupa. Por quê? Porque não sabe interpretar. Não sabe ler. Né? Então a maioria das pessoas ela tem essa visão. Ela não sabe interpretar e não sabe ler o que está acontecendo aqui. Está tirando toda a roupa. Meu Deus. Entendeu o texto? É muito visível. Sim. Eu acho assim, o que nós podemos fazer é sempre lutar por nossos princípios, né? Aqui teve... Verdade. Qualquer lei que vai mudar, né, nós temos que votar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas também nós temos que entender que o indicado é que nós vamos perder mesmo. Mas eu acho que as pessoas não gostam de perder, né? Mas se você tivesse no corpo de Pedro, que dali era perder. Ver Jesus morrer, ver tudo que eles fez. Profundo isso. Né? Profundo. Ver tudo que eles fez acabar ali. Jesus sendo pregado em uma cruz, né? Sendo humilhado na frente do seu povo pelos romanos. Eles cuspiram na cara dele, batiam nele. Mas para quem conhece a palavra, ali era vitória, né? Por quê? Porque através de Jesus ser humilhado, nós seremos salvos, né? E eu acho que, sim, no mundo nós temos que lutar. Jesus lutou, né? Ele fez a sua parte.
Mas a luta dele foi diferente. A luta dele não é com a espada, é com a palavra, né? Ele veio com a palavra, que sim é uma espada de 2 gumes que corta, que penetra. E isso que nós temos que carregar, a palavra, a nossa fé, né? Porque na onde que nós levar a nossa espada, que é Jesus, ela vai cortar, né? Não só para condenar, mas também para salvar, né? Porque se você ler a palavra em João 3, ele fala que nós já estamos condenados, que o mundo já está condenado, que a palavra dele veio e condenou o mundo. E o interessante desse análise seu que não é o mundo físico, são pessoas, né? Sim. O mundo que está falando ali são as pessoas. As pessoas. Então ele falou assim que todos estão condenados, porque todos, né, não são aptos ao que ele quer, porque eles pecaram. Então ele está falando assim, a diferença que você pode fazer é acreditar em mim e acreditar nas coisas que eu falo. E ele falou, né, o que ele falou? Ele falou nos fim dos tempos ia ter, né, dores. Dores de parto. Ia ter sofrimento, mas que sim, depois dessas dores e sofrimentos ia haver um nascimento, né? Que é Jesus voltar. Né? A gente, assim, dentro das escrituras, eu gosto sempre de analisar esses textos pelo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos cabulosos, né? Mateus 24, Lucas 21, foi o texto que você leu, né? E Marcos 13, todo o livro de Daniel, Apocalipse, Tessalonicenses 1 e 2, qual outro texto? Existem vários livros que diz sobre o tempo do fim e muitos livros falando de uma coisa só, de uma ideia só. E como que a gente tem a noção das estações do ano, né, que a Bíblia fala, e não tem a noção dos acontecimentos do fim? Como que a nossa mente está tão bloqueada assim? Eu vejo, irmão, você falando isso aí, as pessoas elas têm confundido tempo com data e hora. Elas usam isso aí, mas nós não sabemos, mas nós estamos falando de tempo, não é de dia e nem hora. Aí as pessoas voltam a falar, quando você fala do tempo, mas não pode falar isso porque não sabe o dia e a hora. Estamos falando do tempo. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas estamos falando do tempo, acontecimentos gerais. Não é dia e hora, as pessoas têm essa confusão. Se você fala do tempo, elas querem pôr que é dia e hora. Mas Jesus falou, não sabes o dia e a hora, mas observai o tempo. Aí ele compara o tempo. Ele fala assim, você não olha para o sol, quando está amarelo o dia, meio avermelhado, é que vai fazer frio, que vai chover? Esse é o tempo. Olhai para o tempo e sabei que os meus dias estão chegando. E se você pudesse falar com uma frase, em qual estação estamos vivendo? Irmão, eu acho que é aquele tempo nebuloso, preste a ter uma tempestade. Porque tem muitas passagens... Está fechando esse tempo, escuridão. No Antigo Testamento que fala que vem o dia do Senhor. Né? E o sol ia escurecer, neblina, nuvens e que nada ia dar luz, né? E o porquê? Porque ele está vendo que a iniquidade está crescendo, né? E nós vemos isso, que o humano está piorando. Né? Tá nítido. Sim, e assim, só que o mundo fala outra mensagem. Isso que eu acho tão incrível, que o mundo prega que tem mais amor, tem mais aceitação, tem mais nós somos mais unidos. Parece ser assim, nos olhos deles sim, mas para quem pensa, para quem olha pelos fatos, mais pessoas estão morrendo, mais pessoas estão envolvidas em guerras, mais pessoas
estão com Epidemias. atos de assassinos, Pandemias. Sim, tudo acontece, nunca parou. Nunca foi algo que vai ser aniquilado. Tipo, tá continuando. É claro, certas coisas melhorou. Mas até que ponto? Né? Até que ponto que as coisas melhoram? Então, assim, o mundo prega uma coisa de, tá muito melhor agora. Mas, pra quem vê, sabe que... Vê aqui dentro, né? Aqui, Sim. né? Quem olha aqui dentro. Porque a Bíblia fala que só os cristãos verão a vinda do Senhor. Não estou falando assim que só nós vai ver Jesus descer. Estou falando que vai entender o tempo da vinda do Senhor. Sim, porque ele explicou que ele vai vir como um ladrão na noite. Por que à noite? Porque todo mundo tá dormindo. Né? Ladrão não rouba no dia. Porque ele não é bobo. Ele sabe que de noite que você tá dormindo... E quem vai pedir o like? Aí, ó. Quem vai pedir o like pra isso? Nós 3 juntos, hein? Então tá. Gente, deixa o like. o seu like. É muito importante Ele tem que pro nosso... lembrar, senão eu não lembro, não. Eu não tô lembrando. Deixa o seu like, envia para outras pessoas que vai ajudar a gente, tá? Mas vamos pro próximo noticiário já? Se você Sim. quiser. Aí nós dá Então, eu vou preferir mudar o roteiro aqui. Vocês viram aquela bomba que caiu em um templo lá em Israel? Templo, acho que é muçulmano ali, né? Acho que não sei se é no isso. lado muçulmano, sim. É- Palestina? Hã? Palestina? O templo. Não. Eu acho que nós podemos deixar essa matéria para outra. Mas tá acontecendo muita coisa estranha agora que vai trazer um perigo constante, né, para os cristãos. Ataques de mísseis, tensão de guerras em Israel. Aconteceu agora esses dias. Deixa eu ver aqui. A crise em Israel agora está acontecendo por conta de um míssil que caiu em um templo de... Ó, eu tô pensando aqui, né? O que você tava falando. O mundo prega o amor. Aí eu tô falando assim, eu pensando aqui comigo, né? Não, se a gente prega o amor, por que todo mês a gente vê aqui a gente vê muita companhia de construção de casa, né? Aí o melhor do ano foi esse cara aqui. Mas se vocês amam tanto, por que todos não poderiam ser os melhores, né? Sim. Porque acho tem que- favorito. Sempre tem o favorito, né? Pra mim, assim, se eu aprendo algo aqui, eu vou querer compartilhar com todo mundo. Porque eu não vou querer guardar aquilo só pra mim. Se eu morrer, ninguém vai ter o conhecimento, né, daquilo. Então, acho que não serve de nada ser Eu o tenho primeiro. algo comigo assim, ó. Se eu aprendo, eu gosto de passar. Eu gosto de dar a outra pessoa também aquilo que eu aprendi. Porque a nossa vida é tão passageira, tão rápida, que se eu não passar aquilo que eu tenho, e se Deus quiser me levar amanhã, o que eu deixei? Qual o legado que eu deixei? Então eu acho importante isso, né? Tudo que eu conheço, na medida do possível, eu passo para as outras pessoas, né? Especialmente daquilo que eu mais conheço, que é a Bíblia, né? Daquilo que eu mais busco, que é a Bíblia. Então eu gosto de estar passando para as outras pessoas o meu conhecimento. Eu perdi a matéria, mas depois nós pode comentar isso em outro episódio. Então, nós está pensando em fazer uma rotina, né? Certos episódios nós vamos falar só sobre a Bíblia, né? Outros episódios nós podemos fazer igual esse, tipo, sobre uns noticiários, o que aconteceu no mundo, pensar sobre o nosso mundo, né? Nossa realidade. E, né, ainda tá vendo a edição especial com o nosso convidado. Então, fica na espera aí. O
que o mundo está precisando hoje é de Jesus, né? E realmente não tem. As pessoas, foi igual vocês falou, está dentro da Bíblia, irmãos, que nós seremos vencidos. No tempo determinado nós seremos vencidos. Nós vamos lutar, que é obrigação nossa, né? Eu não vejo que nós devemos correr, porque isso anteciparia mais o mal, né? O mal seria mais rápido. E eu acredito sim, como cristão, como homem, né, que às vezes nós seremos tidos como machista por lutar pela nossa ideologia, pelo que, por exemplo, eu tenho 40 anos, aquilo que eu aprendi lá atrás, de modo nenhum eu vou fugir daquilo. Não tem como, né? E assim, não tem como você desviar da sua a sua ideologia, do seu jeito de ser, né? E eu acredito sim que nós devemos lutar. Há até pessoas que falam que ser homem daqui uns tempos vai ser difícil ser homem, né? Vai ser uma coisa muito difícil de se achar. Vai chegar um ponto, existe textos bíblicos que vai ser um ponto de um ponto tão difícil que mulheres vão querer casar com um homem, 10 mulheres casar com um homem e falar, não, fica em casa e nós te sustenta. Porque vai ser muito difícil de achar um homem. Tem noção do que é isso? É muito forte. É porque o negócio vai ficar tão difícil, porque o macho mesmo, essa palavra pode ser até de cortada, né? O homem mesmo, né? Nem vou falar outra palavra, não, porque... Hã? Pantaneiro. Pantaneiro. Nossa. Pantaneiro. O pantaneiro, vamos usar essa palavra então. O pantaneiro vai ser difícil de ser achado. Mas vai falar com os caras lá do Pantanal, o povo do mato só ali. Não, pantaneiro é cabra firme. Hombre. Oh, não, tirando só uma... Você já viu aquele vídeo lá do cabra macho lá que pegou o tigre lá? Não vi não. Você já viu lá, não? Não. Que ele falando lá do tigre, ele... o tigre veio pro meu lado. Eu falei, nossa. Não, Você nunca moço, viu, não é tigre não. Era É a tigre. onça. 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 Perdão, onça. Tem um vídeo muito engraçado na internet. Você já Depois- viu, né? Você já viu, né? Nossa, ô, cabra macho mesmo, hein? A Matador onça de dele, onça, ele fala. Matador de onça. Matador de onça. Bicho, Nós estamos vivendo num tempo tão complicado, irmãos, que o certo é errado e o errado agora é certo. Então, vocês estão meio quiet hoje. O que está acontecendo? Não, eu tô de boa. Cansado. Cansado? Bom, eu analiso Tem que chamar Transformers pra animais dos campeões. Se transformar aí. a fome que o mundo está mostrando para nós, eu acredito que está próxima. Eu acredito que está muito perto disso. E vocês? Ah, de fato, não tem como a gente negar isso, porque já foi dito. Quantas pessoas, igual você falou assim, são vários textos que falam sobre isso. Quantas pessoas tiveram uma revelação de Deus que escreveu isso quantos anos atrás, Né? E a gente tá dentro desse cenário hoje, então não tem como, não tem escapatória não. Tá, o círculo tá só diminuindo. Gente, o que o irmão falou aqui, nós estamos dentro do cenário bíblico. O tempo do fim está chegando. É importante a igreja estar atenta, né? Estar preparada. Pessoas discutem muito sobre o assunto de que se Jesus vem antes, se Jesus vem durante, se Jesus vem depois. O importante é estarmos prontos para a volta de Jesus.
É muito importante isso. Independente se é antes, durante ou depois da tribulação. É muito importante nós estarmos preparados. Porque, e se vier uma guerra? Por exemplo, uma guerra mundial. Né? E se vier, o que vai acontecer? Não, eu não me preparei. E se acaso aquela pessoa tiver que se encontrar com Jesus antes? Ela não se preparou. Então, o que é importante? Preparar para uma vida. Buscai-o enquanto está próximo. Exatamente. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sim. Isaías 54. 4. Mas é... 53, né? Deixa eu ver. Tem Mania que falar. de referência, né? Hã? Quando ele tá pregando, ele fala no mínimo 50 versículos. Já notou? Esse dia eu tava anotando lá e enchi a folha. Eu falei, ixi. 55. 55. 55, versículo 6. É porque na hora que a gente tá pregando, parece que, sei lá, o Espírito Santo vem e faz você lembrar. Agora, tipo, a gente tá só comentando, né? A gente tá só tendo um diálogo, então aí acaba que você não... Mas dentro das Escrituras tem vários versículos dizendo pra gente também ouvir o Senhor, a voz do Espírito Santo, né? Para que a igreja esteja pronta para a vinda do Senhor. Sim. E vou perguntar para os irmãos aqui, né? Nós vemos muita notícia, né? Nós vemos muita iniquidade no mundo, muitas pessoas fazendo coisas más, muitas coisas más acontecendo com as pessoas também, né? Coisas, você vê pessoas inocentes, no caso, né? Você vê tornado, você vê coisas no Japão acontecendo, terremoto, enchente, né? Coisas naturais acontecendo. Então você vê que o mundo tá tipo estremecendo em todos os jeitos. Olha só para você ver. A outra notícia que você falou. Pais, há mais ou menos 20 anos atrás, 30 anos atrás, um rapaz que tinha acho que 14 anos matou uma menina de 15 anos. E hoje o rapaz está com 30 anos. Alguma coisa assim, eu não estou bem recordado. Com 35, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui a matéria. Adolescente que esfaqueou... Nem sei se poderia falar essa palavra também. Sua 48 vezes, né, ele fez isso com a menina. Vai ser liberto agora. E os pais estão lutando para que a imagem desse rapaz, o nome dele seja exposto. Mas ele não pode ser exposto porque quando ele cometeu o crime, era menor de idade. E os pais estão lutando para que reconheçam ele, ponha ele em evidência para todos, né? Porque os pais sofreram isso aí. Então, a menina tinha 17 anos, né? Inocente, é o que você está falando. Fatos que aconteceram com pessoas e ainda acontece, né, com pessoas inocentes e outros porque fizeram alguma coisa, né, o mal... Mas o mal está crescendo demais. Sim. Tá aumentando a cada dia mais. Sim. Não para. Não para. Então, como cristãos, né, o que vocês acham que nós devemos fazer? Né, vou perguntar pro Ricardo primeiro. Qual que é umas das coisas que você acha que nós podemos ser diferente, né, na comunidade? Cristão, né, ele tem seu papel, né? Igual a gente falou no outro episódio. Não sei se já foi posto sobre a luz do mundo. Não, ainda não. Eu acho que tem vários meios de ser luz nesse mundo. Tem vários meios de você mostrar que você é diferente. Não só pregando a palavra, mas com atitudes, com
Hoje em dia a gente fala assim, é raro de se ver um cavalheirismo, né? Cara, eu tô no shopping, passa aqueles senhores com andador que fala, não faço ideia. Sim. Dá uma vontade de falar, ó, quer que eu te leve até seu carro? É que eles ainda colocam uma sacola assim, sabe, de compra num carrinho lá, que eles vai devagarzinho assim, cara. Tipo, eu acho que são atos simples que a gente pode fazer e que pode fazer a diferença. Não só coisas grandes, né? Hoje em dia a gente vê, quem tem dinheiro faz muita coisa grande, né? Sim, é muito bom. Mas com atos menores também a gente pode demonstrar a luz do Senhor. Sim. Eu, conforme é o pensamento que vocês também têm, eu também tenho, até porque nós somos cristãos, né? A igreja, ela não só deve orar, mas também agir, né? E ela também não só pode agir, mas como também deve orar. É um conjunto que se liga, é como dois irmãos gêmeos, né, que nascem iguais, têm destinos diferentes, mas para um propósito iguais, né? Então, destino seria o quê? Você segue para esse destino aqui, você vai para um local e eu vou para o outro, mas são iguais, com o mesmo propósito. O que é? A oração ela vai para o céu, a sua ação é aqui, né? Então devemos fazer para um bem comum, porque não é o que a Bíblia diz? O que fizeres na terra será ligado no céu, o que será ligado no céu será ligado na terra. Então é uma coisa só, né? Trabalhar para o mesmo propósito. E não adianta a pessoa achar que porque eu sou igreja eu não tenho que fazer, ou eu não tenho que pôr a mão. Cara, nós temos que fazer. É importante. Não adianta querer cortar. Por exemplo, ele estudou para ser advogado, como no seu caso você queria trabalhar nessa área. Você é cristão, então quer dizer que você não vai fazer? Você não vai defender um bandido porque você é cristão. Por exemplo, você trabalhou para aquilo, né? Você é lógico que aí depende da sua índole. Mas e se você fez? Um policial não pode dar um tiro no bandido porque ele é policial. Davi não podia matar ninguém. Sim. É. Eu São acho. coisas muito profundas que a gente tem que analisar. Sim. Isso aí. Eu acho que no final das contas, né? Igual uma oração que Jesus ensinou, que sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, né? Nós queremos a vontade de Deus aqui. E, né, às vezes a vontade de Deus é que nós pregamos, que nós saímos, que nós demonstramos que esse mundo não é só do maligno. Que tem uma igreja aqui nesse mundo trabalhando. Se vocês lembram daquela história que aconteceu daqueles irmãos que estavam orando lá em Minas Gerais, orando no monte, e chegou dois rapazes para roubar eles, e o pastor foi, estendeu a mão e orou, os dois caiu endemoniado, um morreu na hora? Sim. Endemoniado. Ataque do coração. Aham. Nunca vi, não vi não. Eu vi, tem meu. vídeo. Meu Deus. Tem. E o povo tentou desprovar ainda, falar, não, é mentira, Que era é mentira. mas foi verdade. Eles fez até... A polícia foi lá investigar. Um morreu na hora. O pastor ainda tentou expulsar o demônio, mas não teve jeito não. Irmão, o mal se paga com o mal. A justiça de Deus é nítida. Não adianta querer trazer só o amor. O amor por si, às vezes, Deus é amor e devemos amar de uma forma que fica cego. Deus ama, mas e a justiça dele? O tempo que nós estamos vivendo, nós só queremos amor. O mundo só quer amor, né? Estamos trazendo amor para poder fazer o que nós queremos, né? Usando o nome amor para fazer e continuar fazendo aquilo que o mundo quer.
E não é possível. O que nós devemos fazer? A sua pergunta é tão importante. O que a igreja deve fazer? É uma pergunta muito interessante e importante para a igreja. A igreja deve continuar amando, perdoando, mas tendo a justiça de Deus. Sim. Não usar o amor como propósito de continuar agindo na mesma situação. Eu acho que, para nós encerrar o episódio, eu acho que uma palavra que é importante nós rever é ágape, né? O amor ágape. O grego, que é amor incondicional, que não tem condição. O amor que as pessoas querem dar hoje em dia é com condição, que você concorda comigo, que você me aceita, uma condição que você tem o mesmo pensamento que eu, que você é do meu grupo. Esse amor não é bíblico. Esse amor não existe na Bíblia. O ágape, em grego, é um amor que ele olha pra você e fala, ó, mesmo que você discorda, mesmo que você é de outro grupo, mesmo que você não tenha o mesmo pensamento, eu quero o teu bem. Entendeu? E esse amor é difícil. Por isso que é o mandamento que Deus nos deu, né? De amar a Deus e amar o próximo. O amor ágape, de amar o próximo. Então eu queria deixar isso, né? Que eu acho que isso é importante para a igreja. Que é os dois mandamentos que a igreja Jesus deu à igreja. Foi amar a Deus e amar o próximo. E se nós fazer esses dois mandamentos, porque se nós amamos a Deus, nós pregamos a verdade dele. Nós pregamos a justiça dele. Se nós amamos ele, nós pregamos que ele nos ama. E se nós amamos o próximo, nós queremos o bem delas. Nós perdoamos. Nós caçamos um jeito de dar o nosso melhor a ela. Servimos a ela. Então, todas essas coisas, como igreja, nós vamos servir a Deus, né? E nesses tempos, mais e mais elas estão longe dos mandamentos. Por isso que nós temos que estar mais perto, né? Então eu acho que isso aqui eu queria deixar para todos. Seguir esses mandamentos como igreja. E eu acho que, independente do que acontecer, se nós mantermos os mandamentos, eu acho que tudo vai dar certo. E a esperança em Jesus Cristo. Mas, glória a Deus. Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Eu só quero agradecer os irmãos mais uma vez pelo nosso pod e que você possa pensar. Sei que a gente ficou meio aqui porque é coisas muito profundas e tem hora que a gente, o YouTube não aceita a gente falar. E que Deus possa abençoar você e guardar a sua vida, assim como a dos meus irmãos também. Fique na paz do Senhor. Amém. Muito obrigado a todos por mais esse episódio. Se você chegou até aqui no final, deixa o like. Fala. Né? Deixa o like. Deixa o like. E continue. Tem que planejar isso. Ele olhou pra nós como nós somos. Né? Como que nós... Vamos adivinhar. Deixa o gente like. Deixar o like. Ah, sim. Não, deixa o like aí, galera. E continue pensando com a gente. Muito obrigado. Agora ele deu essa parte. Era isso que eu esperava. Ué. Então tá. Mas valeu, galera. Obrigado por sua atenção. Obrigado. Que nós se vê no próximo episódio. É nóis. É nóis.